Nós estamos no capítulo 19, dominação telepática. Estamos falando da questão afetiva, né, permeando a questão da mediunidade, né? Esse capítulo está falando muito do afeto e a questão mediúnica, né? Porque André Luiz está abordando uma questão afetiva, que aqui é o Jovino e a Nésia, que estão com problemas porque o Jovino está se envolvendo com uma mulher fora do casamento e os espíritos amigos estão analisando essa questão, tentando ajudar, mas vão analisar dentro de um contexto de estudo da mediunidade, né? Porque nós somos médiuns em qualquer lugar, mesmo que não sejamos espíritas ou mesmo que não participemos de um trabalho sistemático de mediunidade, mas em qualquer lugar nós somos médiuns. Aqui, inclusive, nós somos médiuns. Cada comentário de vocês vai refletir os pensamentos de vocês, mas pode também refletir a intenção dos espíritos junto a vocês, assim como eu que estou falando, né? Então é sempre nós estamos captando, estamos canalizando e passando para frente aquilo que a gente percebe, né? A questão é a gente fazer isso de uma forma mais consciente, de uma forma mais produtiva, né? Que gere frutos bons para todos nós, né? Então vamos lá. O Jovino, após acho que o jantar, né? Ele falou que ele tinha negócios a tratar, tal, e que não poderia ficar para o evangelho no lar, para a prece que a Nésia queria fazer, né? Então, após uma conversa meio irônica dele com a Nésia, né, falando da necessidade deles se aproximarem, que eles estavam muito necessitados, a mãezinha dela está quase desencarnando, problemas financeiros, as filhas precisando de amparo, né? E ele falando que ia em busca de negócios, aí apareceu uma mulher, à medida que ele falava que ele tinha que tratar de negócios, aparecia e desaparecia a imagem de uma mulher à frente do Jovino, né? E os espíritos amigos observando tudo, analisando a situação que estava ocorrendo ali na casa, tá? Então vamos lá. Ele bateu então a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se, enquanto a companheira humilhada caía em pranto silencioso e em seguida começou a pensar, articulando frases sem palavras. Ela começou a pensar e os espíritos começaram a ouvir o que ela estava falando, né? Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Então ela já estava sabendo de alguma coisa, já estava desconfiada, já estava, né? Ela já estava pensando nisso já. A intuição dela, né? Ela já estava sintonizada com essa situação já estava percebendo a situação do Jovino, né? E estava amargurada por isso, né? Ela estava sofrendo em função disso. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Então ela estava elencando, ela estava relacionando as dificuldades da vida que eles estavam passando e atribuindo a causa à mulher que estava aumentando os problemas da família, né? Envolvendo o Jovino, né? Vamos ver aqui a sequência. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para André Luiz e seus amigos, irradiando-se na sala estreita, viu-se de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração,
com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia, embora não a visse, passou a acusar indefinível mal-estar. Né? Olha que interessante isso, né, pessoal? Porque quando o Jovino falou que tinha negócios, começou a aparecer essa imagem de uma mulher à frente dele. Como que distante, né? Então aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, né? Só que quando ele saiu, a Nésia começou a ficar meio perturbada com esse pensamento, começou a ficar amargurada, relacionando os problemas e pensando nessa pessoa. Ela devia conhecer, inclusive, essa pessoa, pelo jeito. Aqui não entra muito em detalhes, né? Mas ela devia conhecer a pessoa, né? Então, aquela pessoa, aquela mulher começou a aparecer agora para a Nésia. Começou a aparecer para ela agora. Veja como é que é o pensamento. O nosso capítulo aqui é dominação telepática, né? Veja como é que é o pensamento. Veja como é que é o pensamento, né? Quando você entra na sintonia da pessoa, né? A pessoa fez um mal para você, aí você entra na sintonia dela, você dá recibo ao mal, e você fica ali se amargurando por aquilo que a pessoa falou, ou pelo que ela fez para você, aí você fica alimentando aquela sintonia, né? Que fica alimentando aquela frequência, fica trocando energias com a pessoa. Mas aqui não é só isso. Né? Tem a questão da sintonia, muito clara aqui, claro, né? Só que nós estamos onde o nosso pensamento estiver. Efetivamente, nós estaremos onde o nosso pensamento estiver. Eu posso estar aqui de corpo presente, mas se eu me ausentar, me concentrar aqui, começar a pensar na minha casa, ou pensar em outro lugar, na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, eu estarei onde o meu pensamento estiver. Eu já fui embora. A mente é uma esfera. A mente é uma esfera. A gente, inclusive, vê isso na obra do André Luiz, né? A mente é uma esfera que irradia luz, né? Então, a nossa esfera, a nossa mente já está lá, já. Não está mais aqui. Só que, de onde nós estivermos, nós controlamos o corpo. Então, nós estamos ligados, né? Essa esfera que se movimenta muito rapidamente, né? E nós podemos até aparecer para alguém. Nós podemos tomar a forma. Eu posso aparecer para alguém longe, né? Inclusive ela pode me reconhecer. Eu posso ser visto em outro lugar onde eu estou pensando. Tem casos, tem relatos disso tudo, tá? A história relata aí fenômenos muito interessantes, né? Vocês entendem? Então essa mulher, na medida que o Jovino começa a pensar nela, a mulher, à distância, ela começa a pensar nele. E aparece para ele lá na casa dele. E fica lá, aparecendo, desaparecendo. Né? A mulher começa a pensar, a Nécia começa a pensar na amante, né, do marido dela. E a amante começa a aparecer para a Nésia. Entendeu? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Está ficando claro? Nós estaremos sempre onde o nosso pensamento estiver. Tem gente que fala assim, Alexandre, eu tenho problema de memória. Pode até ser que tenha, mas muitas pessoas não têm problema de memória, tem problema de atenção. A pessoa nunca está onde o corpo dela está. Porque ela está sempre pensando no que vai fazer depois, ou no que já fez antes. Ela nunca está presente, aproveitando aquilo, estudando, conversando, totalmente presente. Está sempre em dessincronia. O corpo está aqui, mas a cabeça está sempre longe. Né? Está sempre voando, né? O que acontece? A gente não vive o momento com a intensidade e com o registro que nós poderíamos viver. Porque uma coisa é eu estar aqui com vocês, totalmente voltado aqui para vocês, prestando atenção no que vocês colocam,
pensando aqui no estudo, tal, eu registro o máximo possível de informações, né, que a gente está vivendo aqui. Outra coisa é eu falar coisa mecanicamente, pensando em outras coisas, tal, meio alheio desse momento, né? Para quem está coordenando é meio difícil fazer isso, né? Mas para quem está assistindo é mais fácil, né? Começar a assistir, aí começa a pensar em outra coisa, tal. Aí não registra, porque não estava presente, na verdade. Não registra o fato, não registra a informação. Aí ele fala, eu participei, mas eu não lembro nada. Eu não lembro porque não estava presente. Certo? Não lembro porque não estava presente. Nós temos que aprender a nos tornarmos presentes. Temos que aprender a nos tornar presentes, onde nós estivermos. Se estamos comendo, se estamos à mesa com a família, estarmos presentes ali, à mesa. Seja para sentir do que a gente está comendo, para extrair o prazer da comida, o prazer da conversa com alguém que está com a gente, com a família, né? É registrar tudo o que está acontecendo, né? Se eu estou assistindo uma TV, esteja presente aquilo que está vendo, o filme, aproveite, né? Até a Joana de Anjos fala que nós precisamos viver as situações com mais intensidade, né? Nós temos que viver intensamente aquilo que estamos vivendo. Se eu estou na reunião mediúnica, eu preciso viver intensamente aquilo que eu estou vivendo. Senão eu não vou produzir. Eu vou sentar lá, eu vou ficar pensando em casa, ficar pensando no trabalho, né? Eu não vou estar presente também à reunião mediúnica. Certo? Então vamos lá. Então, as reflexões da Anésia se faziam audíveis, né, para os espíritos amigos, e a mulher começou a aparecer e desaparecer na frente da Anésia. E começou um fenômeno que é a emoção da Anésia, né? A emoção que ela começou a sentir angústia. Porque a mulher, à medida que ela ia aparecendo para a Anésia, ia tendo uma repercussão física, emocional na Anésia, que era a sensação e o sentimento da angústia, né? Geralmente a gente sente no peito, né? A gente sente aquela coisa desagradável, assim, né? Na área afetiva, aqui, cardíaca, né? O chakra cardíaco, né? E embora a Anésia não a visse, passou a acusar indefinível mal-estar. Tá? É uma guerra aqui, né? É uma guerra. Você vê, às vezes a gente pode estar longe da pessoa, bem distante da pessoa, mas se nós estivermos guerreando mentalmente com a pessoa, vai ser aquela troca de energias, aquela coisa horrorosa, né? Gerando doença, gerando mal-estar, né? Então, essa questão, pessoal, é muito, muito, muito importante. É extremamente importante. Justamente nessa questão, principalmente nessa questão afetiva, isso aqui tem uma importância para a saúde das pessoas extraordinária. Porque isso que nós estamos vendo aqui acontece muito hoje em dia. Tá? Até o Aulos vai explicar isso aí. Vamos com o Aulos aqui, tá? Vamos lá. Pensamentos tempestuosos tomaram-lhe então a mente. E Anésia passou a dizer de si para consigo mentalmente que conhecia aquela mulher, aquela boneca de perversidade que há muito tempo vinha sendo motivo de perturbação para a sua casa. Então, dentro dos pensamentos dela, ela começou a falar isso, né? A pensar isso, que eu conheço ela, aquela boneca de perversidade. Deve ser alguém, talvez do trabalho do marido, das relações do marido, assim, deve ser alguém que ela já conhece, né? Que não vem ao caso aqui, mas ela é alguém que ela já sabe que estava tendo alguma coisa já, né? E pelo jeito faz tempo que ela estava sendo
motivo de preocupação para a Nésia. A moça já devia estar rondando ali o Jovino fazia tempo já, né? A situação poderia ser invertida aqui, poderia ser a mulher tendo um caso com um homem fora do casamento, né? Aqui não importa, o que importa é o fenômeno em si, tá, pessoal? Não é questão de machismo, feminismo, a questão não é essa, a questão é o fenômeno em si, é o problema afetivo em si, né? E a decorrência de tudo isso, tá? Moralmente falando, né? A Maria Mary está dizendo, quando porém são dirigidos pensamentos de má natureza, ódio, inveja, por exemplo, as vibrações recebidas podem causar desequilíbrio e depressão, podendo levar a enfermidades, com certeza. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum. Dentro da família, discussão familiar, né? Aquelas histórias que era para levar o peru, levou o frango, era para levar o cuscuz, levou o creme de milho, aquelas histórias, né? De final de ano, briga de WhatsApp, e aí um fica lá triste de um lado, outro fica triste do outro, depois de trocar algumas farpas. Aí fica aquela guerra mental lá, pessoal. Fica aquela guerra mental, né? E quando desprende do corpo, a gente está vendo aqui que mesmo no corpo, né? As pessoas ficam aparecendo umas para as outras e ficam discutindo. E tem essa também, né? Sabe aquelas discussões mentais que você fica lá discutindo com a pessoa e parece que você está com a pessoa dentro de você ali, ou até fora de você, parece que você está discutindo mesmo com a pessoa, né? Então, é isso aqui que acontece. A pessoa fica aparecendo e desaparecendo. E muito provável dela também estar discutindo com a gente ali dentro dela. Pode acontecer que não, né? Mas pode acontecer da pessoa também estar ali alimentando aquilo com a gente, né? Por isso que a gente tem que ir cortando. Quando você se vê discutindo com alguém, opa, isso aqui não está bom, né? Pode ser que um obsessor está ali discutindo, fazendo passar, né, nutrindo aquele diálogo mental. E pode ser que a própria pessoa telepaticamente esteja nutrindo isso aí também, tá? Mas de qualquer jeito é bom a gente ir cortando. Muito comum as pessoas começarem a perder o sono, porque na hora que vai dormir começa lá a discutir mentalmente. Aí fica muito ativa a mente, né? O cérebro fica muito ativo e tal, aí a pessoa não consegue dormir. Aí começa a gerar insônia, daqui a pouco precisa tomar remédio para dormir, né? Então, a Juline colocou, tem como saber se tem um espírito obsessor perto de mim quando não se é médium? Veja bem, Juline, o Manuel Filomeno de Miranda, ele dá algumas dicas nos livros dele, né? Grilhões Partidos, nos bastidores da obsessão, e todos os livros dele ele dá algumas dicas, né? Mas ele fala assim, ó, quando você sente uma vontade que parece dominar a sua vontade, você acaba fazendo coisas que você não queria, pensamentos que se fixam, né, na sua mente, meio que contra a sua vontade, parece que uma outra vontade parece dominar a sua vontade, dominar o seu pensamento, né? Então ele vai falando, vai dando essas situações assim pra gente, né? Fala, cuidado, porque você está sob imperiosa obsessão, né? Você está envolto em obsessão. Isso dá o que pensar pra gente, né, pessoal? Porque muitas vezes você está lá em volta com pensamentos que não consegue tirar da sua mente, ideias fixas, né? Às vezes fazendo coisas que você parece não ter controle, né, sobre os seus sentimentos, sobre a sua atitude, sobre as suas palavras. Então, quando isso está produzindo resultados negativos, está levando a desequilíbrio, pessoal, é muito provável que esteja sob influência espiritual, né? Muito provável que esteja sob obsessão espiritual, tá? Então aí vocês avaliam, né? Cada um avalia o que tem sido, né, a sua existência, né, o seu dia a dia.
À medida que a Nésia passou a emitir pensamentos de revide, olha só, começou a emitir pensamentos de revide, começou a pensar em revidar. Né? Porque a gente está lá meio amargurado, a gente está lá meio chateado, aí começa a dar vontade de revidar, de se vingar da pessoa, de, né, também ofender, também esmagar a pessoa, sei lá, alguma coisa assim, né? Então a Nésia passou a emitir pensamentos de revide com relação à intrusa. A imagem projetada de longe abeirou-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente, para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Vocês estão entendendo? Olha como é sério isso. À medida que ela intensificava o sentimento de contrariedade a essa mulher, a imagem se aproximava mais dela. A imagem surgia como que a corporificar-se ali no ambiente. Você veja como é que nós acabamos nutrindo coisas que vão contra nós mesmos. E quanto mais você se fixa, quanto mais você tem ódio, quanto mais você tem, mais aquilo cresce, mais se corporifica ali perto de você. Por isso que a gente fala que o ódio atrai mais do que o amor, né? O ódio gruda as pessoas, né? O amor liberta, né? O amor é tudo de bom, né? Mas o ódio, ele gruda as pessoas, né? Ele prende as pessoas, né? Certo? A Isabel Cristina colocou aqui, ó. Sabe que eu queria entender como dentro de casa está tudo bem e do nada parece que tem aquela tempestade. Eu com o meu esposo longe é aquela saudade, respeito, somos fiéis um com o outro e de repente chega, muda tudo. E minha família é linda, filhas, netos e tal. Então, Isabel, todos nós de alguma forma sentimos isso, tá? Todos nós passamos pressões espirituais, ataques espirituais. A família bem constituída, a família, né, qualquer família, né, mas a família que se esforça em viver bem, conviver bem, ela também é muito atacada. Porque espíritos que um dia nós ofendemos, pessoas que um dia nós prejudicamos, se acercam de nós e não nos querem ver bem. Não nos querem ver felizes. Né? Então eles olham que a gente está se esforçando, a gente está renunciando a muita coisa para manter o equilíbrio e tal, né? Mas eles nos enxergam como aqueles do passado que prejudicamos eles. Né? Então eles olham para a nossa família, olham para o que a gente está fazendo de bom, eles sentem raiva da gente. Querem destruir a família, jogar o marido contra a esposa contra o marido, os filhos, aquela confusão. Então, fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, todo dia o exercício da prece, da boa leitura, do estudo, né, da reflexão, a vigilância no falar. Porque muitas vezes nós somos muito invigilantes na fala. Eu falar sem pensar, porque nós somos médiuns em casa também. Aí muitas vezes você é impulsivo, aí o Espírito aproveita a sua impulsividade e fala justamente aquilo que vai botar fogo na situação. Aí vai no ouvido do outro e sugere, por que você não responde tal coisa? Aí a pessoa responde justamente aquilo que vai te chatear. Aí fica um agredindo o outro, um acusando o outro, né? E nós sabemos o que as pessoas querem ouvir, as pessoas sabem o que a gente quer ouvir. Por que a gente fica se agredindo? Onde que vai nos levar isso, né? Você sabe que a pessoa quer ouvir coisas boas, você quer ouvir coisas boas, né? A mulher cuidar do marido, o marido cuidar da esposa, cuidar dos filhos, os filhos serem bondosos com os pais. A gente sabe o que a gente deve falar ou não, né? Mas é que às vezes a gente, né, acaba sendo médium do desequilíbrio, né?
Então é preciso mais vigilância. Eu gosto de falar isso porque é verdade. Eu muitas vezes me arrependi de ter falado alguma coisa. Muitas vezes me arrependi de ter falado alguma coisa. Mas eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. Eu não posso trazer nenhuma vez aqui para vocês que na minha vida inteira eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. Nunca. Já teve várias vezes de eu ter ficado quieto e depois, dado um tempo assim, aí foi, puxa, ainda bem que eu não falei nada, porque aí fiquei sabendo, tive mais informações, eu entendi melhor a situação. Se eu tivesse falado, eu tinha me estrepado e tinha botado fogo na situação. Ainda bem que eu fiquei quieto. Né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Às vezes fica aquela coisa cutucando para você falar, né? E é aquela palavrinha que tem endereço certo, que é botar fogo na situação. Tá? Então, vamos analisar, né? Vamos cuidar mais. O ambiente de casa é uma fonte, né, que nós precisamos cuidar para não contaminar essa fonte. Porque é lá que nós vamos voltar todos os dias para matar a nossa sede. Né? Nós vamos beber dessa fonte. Quanto mais ela estiver límpida, quanto mais protegida ela estiver, de todas as formas possíveis, né? Mais nós vamos poder voltar todos os dias a essa fonte para matar a nossa sede. Certo? O Horizontes da Fala do Miramês, né? É um livro extraordinário. Eu sempre gostei desse livro. Muito bom mesmo, tá? Médium João Nunes Maia, né? Muito bom mesmo. Tem grandes aprendizados sobre a fala. Então vamos lá. A mulher que dominava o espírito de Jovino surgiu então visivelmente materializada aos olhos de André, e as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Estão vendo que coisa? A Anésia tanto ficou pensando na mulher que a mulher apareceu visivelmente materializada para os espíritos amigos. Né? Estão vendo? Para nós não enxergaríamos, né? A não ser que fôssemos muito sensíveis, né? Mediunicamente, mas normalmente nós não enxergaríamos. Nós veríamos só a Anésia lá lavando os pratos, lá arrumando a casa e, né? Contrariada, lá magoada, pensando. Mas ao lado dela, a mulher quase que materializada, corporificada ali do lado dela. Tá? E as duas brigando mentalmente. Eles deviam estar assistindo as duas como se... Bom, as duas estavam presentes mesmo, né? Não era como se estivessem... As duas estavam presentes e discutindo mentalmente, à distância, né? Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Elas já se conheciam, né? A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e o sangue afluiu-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral, de modo que mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar de uma forma assim, negativa, ostensiva, de uma forma assim, contrariada, enraivecida, nós ligamos um sistema no nosso organismo que é um mecanismo de ataque e fuga. Né? Nós nos preparamos para a briga. Nosso organismo todo começa a mudar. E isso é uma coisa que a gente viveu milhares de anos. No reino animal, a gente se preparava para o ataque e fuga. Instinto de defesa, né?
ok? Então liga esse sistema de ataque e fuga, de defesa e ataque e tal, muda a circulação, a adrenalina fica a mil, existe uma vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, o sangue aflui para o interior do organismo e para o sistema nervoso, o cérebro, a cabeça, ela recebe maior quantidade de sangue, mas também a pressão alta aumenta o risco de danos nas artérias que irrigam a cabeça, que irrigam o cérebro, há o risco de AVC, né? Vocês entendem o perigo que é? E quando nós ficamos mantendo esse tipo de atrito com as pessoas, quase que constantemente, né? Qualquer coisa, sei lá, tá atritando com as pessoas, tá brigando, discutindo, ficando nervoso, tal, você fica fazendo isso toda hora com o seu organismo. Pode gerar problemas de diabetes, porque mobiliza a queima de açúcar muito rápida, insulina, cortisol, acho que é cortisol, né? Então você fica fazendo isso o tempo todo, né? Fica agredindo o fígado, agredindo os rins, o próprio sistema nervoso, porque nós não fomos estruturados para usarmos esse sistema de ataque, fuga, toda hora. Nós não fomos estruturados para viver o tempo todo sob essa tensão, né? Essa raiva, essa coisa. Nós não fomos estruturados para isso. Isso aí foi estruturado para momentos de necessidade mesmo, né? Isso aí foi estruturado para momentos realmente que questão de vida ou morte, né? E não para a gente assumir uma posição o tempo todo mal-humorada, o tempo todo discutindo, brigando, né? Vocês percebem, pessoal, o problema que a gente tem criado para a gente, né? Aqui a Nésia, ela supostamente ela está como vítima, né? Ela está sofrendo o assédio dessa mulher com seu marido e tal, mas no fundo nós somos todos espíritos, né? E nós não podemos nos autodestruir, nós não podemos destruir o nosso corpo, né? A vida não foi estruturada para isso, o corpo não foi dado para nós ficarmos nos autodestruindo. É isso o Aldous vai explicar aqui para a gente, né? Vamos ver aqui, ó. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Isso aqui é uma coisa que faz parte dos problemas humanos, né? E aqui não vai nenhum julgamento, né? Todos nós passamos ou podemos passar, ou sei lá, né? Faz parte dos problemas humanos. Então, foi agravando o problema físico dela, né? Olha o perigo aí, né? Vê se vale a pena. Tem um AVC, daqui a pouco tem que ficar acamada, cadeira de rodas, por causa dessa questão. Vê se vale a pena isso. Eu sei que é difícil, né? Quando se passa, já atendi muitas pessoas que passaram por essa situação, vivo isso, né? No consultório, a gente vive isso o tempo todo, na casa espírita, a gente vive. Mas não vale a pena o autodestruir-se, né? Aí Teonília, que é aquele aquele espírito, né, que pediu ajuda do Aulus para a Nésia, que é uma trabalhadora da casa espírita, né, afagando a Nésia, carinhosa, informou então que havia meses que aquele conflito se repetia. Olha que coisa, fazia meses que aquilo estava acontecendo. Ficava se repetindo diariamente. E ela temia, com razão, pela saúde da amiga, da Nésia. Já pensou o que é isso todo dia acontecendo? Mas esses problemas afetivos mal resolvidos, né? Os espíritos não endossam. A pessoa achou alguém, não está bem com o seu parceiro, com a sua parceira, resolveu separar, acho que não dá mais para ficar com a pessoa.
Surgiu uma outra pessoa que está mais identificado com essa outra pessoa, né? Ser honesto com a sua parceira atual, ser honesto com a outra também, regularizar a situação. Ninguém está obrigado a conviver com quem não mais se afina, né? Inclusive a Teresa de Brito explica para gente isso no livro Vereda Familiar, do Raul Teixeira, né? Muito bom o livro, por sinal. Ela fala, ninguém está obrigado a continuar com aquela pessoa com quem não mais se afina, né? Analise e tal, né? Ela faz todo um questionamento num capítulo, né? Falando sobre separação e tal. Mas o que os espíritos dizem, assim, seja honesto. Os espíritos amigos não vão nos obrigar a ficar com esse ou com aquele, se você não quer mais. Ninguém vai te obrigar, mas seja honesto. Os espíritos não compactuam com a desonestidade, a falta de coragem de regularizar a situação, explicar, entendeu? Definir, não fica mantendo situações ambíguas, duvidosas, né? É isso que eles não compactuam. Os espíritos amigos não compactuam com situações que vão se arrastando, mal resolvidas, né? E as pessoas podiam resolver, podiam definir, podiam, né? Mas ficam mantendo uma situação. Aí, gente, às vezes fica anos lá, o triângulo amoroso fica brigando, às vezes vão dormir, desprende do corpo e fica lá brigando à noite. E não importa a distância, não importa que mora em outra cidade, não importa. Ficam lá, um procura o outro lá e todo dia estão lá brigando à noite, discutindo. Ele é meu, não, ele é meu, e você é uma intrusa, não sei o quê. Entendeu? Então, não adianta a gente querer enganar as pessoas. Não adianta querer mentir, querer enganar, querer manter situações. Não adianta, pessoal. Espiritualmente, a gente fica sabendo das coisas. A pessoa que está sendo traída, ela sabe do que está acontecendo. Ela pode conscientemente não saber, aqui encarnado, mas fora do corpo, quando ela dorme, ela vai em busca, ela vai atrás e ela, entendeu? Ela sabe do que está acontecendo. E isso é responsável por muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, até físicos, né? Como a gente está vendo aqui. É responsável por muitos dramas e até crimes passionais que acabam ocorrendo, né? Certo? Então, isso é interessante, né? A gente ter a hombridade, a gente ter a dignidade de regularizar, converse com as pessoas de direito, regularize, peça desculpa o que tiver que pedir, tome a postura firme que tiver que tomar, enfrente, arque com os resultados, mas faça as escolhas, defina as situações. Entendeu? É isso que os espíritos querem de nós, né? Que nós nos definamos e assumamos o nosso desejo, né? Seja de ficar com o parceiro, seja de ir com outro parceiro, mas que a gente não fique mantendo situações aí ao longo do tempo que só gera problema, né? Só gera confusão. Certo? A Irivânia colocou, já passei por tudo isso. Está passando um filme em minha mente. Graças à doutrina, consegui sair do fundo do poço. Hoje sou uma nova pessoa e uma nova vida. Foi muito sofrimento, mas sobrevivi. Inclusive, a gente vê que às vezes pessoas que antes eram pessoas dependentes, eram pessoas carentes, pessoas, né, submissas, assim, de uma forma exagerada e tal, e às vezes passa por um processo de traição, passa por um processo difícil e até desabrocha, assim, floresce. A pessoa fica muito melhor do que era dentro do casamento, muitas vezes. É como a Elivana estava falando, passa por sofrimentos, passa por dores, mas às vezes até era o que era necessário para a pessoa florescer. Porque ela sai da dependência, ela tem que se mexer, tem que voltar a estudar, trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo, acaba desenvolvendo muito mais os potenciais, né? Eu já vi várias vezes essa situação acontecer, né? A pessoa que tem boa vontade,
ela acaba enfrentando a situação e acaba superando e sendo muito feliz. E às vezes até achando um outro companheiro, uma outra companheira, né, que atenda os seus ideais e acaba vivendo muito bem ainda o tempo que ainda tem para viver, né? O que não é bom é assim: ah, o fulano acabou com a minha vida, ciclano acabou com a minha vida, né? Agora nada mais vale a pena, tá tudo perdido. Isso não é bom. Tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, né? Quem foi a pessoa que se sentiu prejudicado, isso não é bom. Porque aí a gente lança a mão da insegurança e só fica acusando, porque aquele que fez isso comigo, aí acaba adoecendo, às vezes vem um câncer, às vezes vem algum outro problema, né? Você fica acusando e fica se deprimindo, e fica se maltratando, aí a coisa não anda. Aí a coisa não anda profissionalmente, aí a coisa não anda fisicamente, a coisa não anda afetivamente. Podia até já estar com uma outra pessoa e tá bem pra chuchu e tá feliz pra caramba, né? Como não era no casamento, podia até estar melhor agora. E a pessoa, porque ficou fixada, ficou ali acusando, ficou falando mal, ficou. Aí a vida para, né? A pessoa fica fixada só naquela situação. Isso é ruim. Isso é a pior situação, né? Então, acho que isso que a gente tem que tomar o cuidado, né? De lembrar que nós somos filhos de Deus, nós somos criados para ser felizes, né? Então, nós temos que usar o potencial que a gente tem, desenvolver os valores que a gente possui, acreditar em nós, que nós temos a força para vencer, para superar, para levantar, para melhorar, para produzir, para aprender, para trabalhar, para ajudar. Nós temos o potencial para fazer tudo isso. Então não adianta a gente ficar caído, acusando e se auto-vitimizando, né? Utilizando da autocompaixão, da auto-piedade. E isso acaba com a gente, isso faz a gente adoecer. Acaba morrendo mais cedo do que precisava, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, vigilância, né? A doutrina espírita nos ajuda muito nisso, né? Porque ela nos dá um arsenal de conhecimentos, de entendimento, de possibilidades de trabalho, de estudo, mediunidade e tal. Então, a gente vê pessoas sofrendo mais do que a gente, aí a coisa vai para frente. Porque aí você sai de você e começa a olhar o sofrimento dos outros e às vezes vê que você é bem feliz até, né? E que pode até ser mais feliz do que era na vida que você estava vivendo antes, né? Certo? Então vamos lá, né? Então a Anésia estava lá com problemas físicos, a Teonília estava preocupada com ela, podia dar um negócio nela lá, fisicamente, um AVC, um problema, né? O sangue fluindo para a cabeça, aquela tensão. Aí o Aulo ajudou, então, com recursos magnéticos de alívio. Começou a aplicar um passe magnético, né? Começou a irradiar energias para aliviar a tensão da Anésia, né? E as manifestações estranhas diminuíram até a completa cessação. Vê que coisa? O passe tem uma ação prodigiosa. Por isso que é tão importante dentro das casas espíritas, por isso que é tão terapêutico. Os espíritos usam, os encarnados usam, nós todos podemos usar. E tem uma ação realmente prodigiosa. Tá? Por isso que Jesus usou a imposição de mãos, os discípulos usaram, né? E nós podemos usar. Tá? Foi o Aulus que começar a fazer o tratamento com ela ali, aplicação de passe ali, e a própria imagem começou a sumir, né? Que ela foi saindo daquela vibração, daquela frequência, e aí foi cessando, né? Foi um cessar-fogo aqui. Nós já estamos acabando, pessoal. Em seguida, o instrutor elucidou o problema.
Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente. Então aqui o Aulo já diagnosticou a situação, né? Ele falou assim, olha gente, o que está acontecendo aqui é que o Jovino ele está sob imperiosa dominação telepática. Meu Deus, o que é isso, né? Nas nossas relações, nos nossos contatos, na nossa vida de contato, né, uns com os outros, a hipnose, né, ela é frequente, ela é constante. Tá? Jesus tinha um poder hipnótico tremendo. As historinhas que Jesus contava eram hipnóticas. A sua postura era hipnótica, a sua voz era hipnótica. O seu olhar. Jesus curava pelo olhar. Jesus curava pela voz, pela palavra. Entendeu? Às vezes não precisava fazer nada, né? É só a pessoa tocar nas vestes de Jesus que já sentia a energia. Toda a presença de Jesus era hipnótica. Ele tinha uma ascendência sobre nós. Então a hipnose ela se baseia nisso, né? A ascendência de uma mente sobre outra mente, mesmo que temporária, mesmo que passageira. É a base da obsessão. Certos espíritos cobradores de grande poder mental, de grande poder magnético, dominam a nossa mente. Mas por quê? Porque nós nos deixamos dominar. Porque nós nos rendemos facilmente a certas dominações. Entendeu? Então, se nós cultivamos certos hábitos, se nós cultivamos certos conceitos que se afinam com os conceitos, os hábitos dos obsessores, facilmente eles conseguem nos dominar, nos hipnotizar. É só eles começarem a colocar uma imagem, projetar na nossa mente um clichê mental daquilo que a gente gosta, por exemplo. Né? Eles começam a projetar, eles sabem quais são os nossos gostos, eles começam a projetar aquela imagem do que a gente gosta, tal, não sei o quê. Daqui a pouco você já está, né? Você já tá todo dominado, né? Você já está rendido já. Por isso é que eles têm técnicas, né? Que eles vão dominando a nossa mente, a nossa vontade, durante a noite, durante o dia. Eles têm técnicas. Por isso que a oração é muito importante. Por isso que a leitura é muito importante. Por isso que o discernimento é muito importante. Os bons hábitos são muito importantes. O pensamento positivo, o pensamento caridoso, né, são muito importantes. Porque eles são um antídoto dessas dominações telepáticas que tentam fazer. É como se fosse um hacker tentando hackear nossa mente. É um vírus lá que tenta hackear nossa mente. Tem uns hackers lá que ficam tentando jogar umas coisas dentro da nossa mente. Agora, se você sabe o que é saudável, você rejeita aquilo que é patológico. Porque através dos hábitos patológicos, através dos conceitos patológicos, através dos pensamentos patológicos, patológico é aquilo que gera doença, aquilo que é ruim, é nocivo. Vocês sabem o que é bom e sabem o que é ruim, né? Então é através desse tipo de material, desse tipo de conteúdo, que eles vão sugerindo para nós, e se nós aceitamos, aí começa ali a dominação. Entendeu? Por isso que nós temos que ir cortando tudo que é nocivo, tudo que é prejudicial, tudo que faz mal para o corpo, faz mal para a mente, faz mal para a emoção, tudo que deprime as nossas forças, a nossa vontade. Vocês entendem, pessoal? Né? Porque isso tudo é nocivo. E é o material que eles usam para dominar, para nos subjugar na nossa vontade, né? Nas nossas atitudes e tal. Ok? Certo? Então o Jovino ele está sob imperiosa dominação telepática. Aqui
é a dominação do encarnado sobre o encarnado, que acontece muito. Você pode ter um poder sobre alguém. Às vezes tudo que você fala, a pessoa nem pensa, ela já sai fazendo. Ou então a pessoa fala para você, né? Se a pessoa tem uma ascendência sobre você, ou você tem uma ascendência. Por exemplo, um patrão. Um patrão, ele tem um poder hipnótico sobre os funcionários muito grande. Porque os funcionários atribuem um poder a ele, e ele usa da autoridade que tem, e distribui as funções, e fala, faz isso, faz aquilo, a pessoa nem pensa e já sai fazendo. Né? Eu não estou falando que é ruim, eu estou falando que é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. É muito mais corriqueiro, né? Faz parte da nossa vida. Agora, tem essa influência, né? Essa ascendência de uma mente sobre outras mentes, que gera o desenvolvimento de todos, que gera o aprimoramento. Como eu estava falando, Jesus, né? Jesus ia contando as historinhas dele, o pessoal ficava lá, ele na barca, lá no lago de Genezaré, né? Ficava lá fazendo contando as historinhas e tal, e o pessoal lá nem piscava, né? E o pessoal lá na sua onda mental, né? Na sua onda vibratória, lá recebendo. Imagina o que era isso, né? Imagina a influência benéfica de Jesus, do poder hipnótico que ele tinha sobre as pessoas, mas era para o bem. Você tem a hipnose usada para o bem e tem a hipnose usada para o mal. Muitos palestrantes, né, têm um grande poder hipnótico, por isso que mobilizam milhares de pessoas numa única palestra. Está naquele galpão enorme lá, né? A pessoa tem um grande poder, né? Seja pela voz, pelo conteúdo, pela presença, pelo carisma, seja pelo que for, ou tudo isso junto, mas a pessoa tem um grande poder hipnótico para o bem, né? Mas você tem grandes líderes da história que usaram o poder hipnótico que tinham para guerras, para extermínio, um monte de coisa, né? Não é? Então vamos lá. Aí o Jovino ele se rendeu então à hipnose, né? Se rendeu à dominação telepática dessa mulher aí, né? E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve amnésia, né? Porque marido e esposa estão ligados vibratoriamente, né? Aí o Jovino começou a colocar uma outra pessoa nesse circuito aí de forças, né? Só que aí começa a influenciar a Nésia também. Porque como o Jovino e a Nésia estão ligados, se coloca mais uma pessoa nesse circuito aí, começa a dar problema, como a gente está vendo aqui, né? Aí a Nésia está sofrendo a interferência de mais uma pessoa nesse sistema aí que a gente está analisando, né? Atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Tá? E aqui, pessoal, eu sei que é difícil, eu sei que talvez nenhum de nós agiríamos diferente da Nésia, é difícil a gente falar como é que a gente agiria, é difícil, né? Mas o certo aqui, né, que o Aulo está falando, o correto é realmente isso. Ela poderia se imunizar com o perdão incondicional, né? Os espíritos têm essa visão, né? Eles perdoam, a gente erra muitas vezes com eles, a gente é ingrato, a gente trai os espíritos amigos, né? A gente às vezes ouve mais os obsessores do que os espíritos amigos, mas eles nos perdoam, estão sempre nos ajudando. A gente cai, eles ajudam a levantar, né? Porque eles sempre perdoam, então eles se imunizam. Por que eles não se desequilibram com o que a gente faz? É porque eles ficam imunizados, eles não entram na nossa. Eles nos veem cair, nos ajudam a levantar, nos perdoam e por isso se mantêm equilibrados.
né? Tudo bem que no plano espiritual a situação também é outra, né? Quando a gente está encarnado aqui o bicho pega, né? Não é fácil não. Quando a gente está encarnado aqui, a situação é outra também, né? Quando o espírito amigo estiver encarnado aqui, é ele que vai estar sujeito aos problemas que a gente vive, né? Eles até dão risada quando a gente fala isso. Porque eles sabem que é verdade, né? Aqui, quando a gente está aqui no dia a dia, na matéria aqui, a coisa não é fácil, né? Mas para eles lá também não é fácil, né? Eles têm os reveses deles também no plano espiritual. E para terminar, né, o instrutor acrescentou que tal fenômeno é muito comum em nossos dias e, como tal, enquadra-se perfeitamente nos domínios da mediunidade. Estão vendo? Esse fenômeno que a gente está analisando se enquadra perfeitamente no domínio da mediunidade. Por isso que está sendo estudo aqui sobre mediunidade, né? O fenômeno pertence à sintonia, onde se encontram as origens de muitos processos de alienação mental. Muitos processos de obsessão espiritual, de alienação mental, têm a causa, têm a origem nesses problemas que a gente estava falando aqui. É briga de familiar, é briga de final de ano, é briga de WhatsApp, é briga de... Entendeu? Marido e mulher, traição. Muitos dos problemas de alienação mental começam nessas situações aqui, né? A princípio, coisas pequenas que vão ganhando corpo, né? A telepatia, né? A influência à distância, não é? Tudo isso vai fermentando e muitas vezes desequilibrando a mente, né? Por isso que nós precisamos cultivar mais Jesus, mais o Evangelho, né? Irmos nos regularizando, né? Paulo de Tarso falou assim, ó, sois acompanhados por tão grande nuvem de testemunhas, por isso fugir de toda irregularidade. Não era esse termo que ele usava. Depois eu vou lembrar para vocês, né? Querendo dizer assim, ó, regularize as suas questões, porque você é cercado de tamanha nuvem de testemunhas, né? Por isso que você tem que sair de qualquer situação irregular aí. Por quê? Porque está todo mundo vendo. Os espíritos amigos estão vendo, os obsessores estão vendo, né? E você acha que está enganando, que está... Mas não. Está todo mundo sabendo, né? Do que está ocorrendo. Então vai regularizando. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Ok. Maria Lígia colocou, e o passe virtual? Ajuda, né? Ajuda. É um fator indutor das pessoas pararem um pouquinho para orar, para ouvir alguma coisa boa. Os espíritos amigos aproveitam esse momento de parada, de reflexão, de elevação e aplicam o passe de fato, né? Então não é o passe virtual que está, né? Não é um som que alguém colocou para rodar ali que está aplicando o passe, tá? Não é o que você está vendo que está aplicando o passe, não é a imagem, a fotografia que está aplicando o passe. O que está aplicando o passe são os espíritos que estão aproveitando o momento em que você para elevar o pensamento, né? São os espíritos amigos, seu espírito protetor, que aproveita que você está elevando o pensamento e vai aplicar um passe. Funciona? Funciona por causa disso, tá? Não existe magia, né? Existe as coisas reais, né? Você passa a sintonizar com uma frequência melhor, você tem um áudio que ajuda você a sintonizar, você tem um relaxamento que ajuda você a sintonizar, você tem uma meditação que ajuda você a sintonizar. Qualquer situação dessas, chame de passe ou não, ela vai servir de um indutor para que você receba realmente os benefícios dos espíritos amigos, tá? Ok? Muito bem, pessoal.
é, a Flávia colocou, para aplicar o passe, precisa fazer curso específico? Não precisa fazer curso específico para aplicar o passe. Você pode fazer um curso que vai ajudar você a ter mais conhecimento, né? Mas a gente vê na obra do André Luiz, por exemplo, no livro Missionários da Luz, né? Tem um capítulo lá falando sobre o passe, só sobre o passe. E você vai ver que os espíritos amigos não são do pensamento de que você tem que fazer um curso para você estar capacitado a fazer as coisas na casa espírita. A princípio você precisa ter boa vontade, né? Aí os espíritos falaram assim, você começando com a boa vontade, os espíritos amigos vão suprindo suas deficiências, né? E com o tempo, a pessoa com essa boa vontade inicial, ela vai se aperfeiçoando, principalmente moralmente. Principalmente a preparação emocional, moral, mental, né? A aquisição do conhecimento vai ajudar, mas antes até da questão do conhecimento, tem a questão moral, a preparação emocional, mental, o amor que você quer doar, isso é mais importante. Aí o conhecimento ele vem para ajudar também a entender tudo isso, né? A incrementar o nosso entendimento, tá? Mas é dessa forma que a gente vê na obra do André Luiz, né? Certo? Muito bem, pessoal, vamos finalizar, né? Nós já estamos na hora, né? Para não estendermos demais, né? Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, grande é a nossa alegria de estarmos com os amigos de dois planos, entrelaçando sentimentos, preparando-nos para o trabalho e, acima de tudo, cultivando o amor no nosso coração, para que possamos distribuir desse sentimento, dessa energia, para todos aqueles que de um modo ou de outro se aproximam de nós. Ajuda, Senhor, para que todos nós possamos ter uma boa preparação para o sono, possamos ter uma boa noite e estarmos com a espiritualidade, aprendendo, ajudando, recebendo, fazendo tratamentos, para que possamos acordar no dia seguinte nos sentindo melhores em todos os sentidos. Que a Tua luz nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá? Muita paz. Agradeço de coração, tá? E fiquem com Deus, né? Quinta-feira estaremos juntos novamente para continuarmos o estudo Desobsessão, né? Semana passada eu comecei, não deu nem 20 minutos e caiu minha conexão, tá? Mas aí quinta-feira a gente continua. Um abraço, fiquem com Deus.